Olá pessoal, boa noite pessoal aqui do Portal Mie, tudo bem com vocês? Voltamos aqui com as nossas lives de quinta-feira. Estava sentindo falta desse tempo aqui e para quem acompanha aí viu que ficou esse período, né, sem lives aqui, eu estava tendo um tempo, né? Eu tive bebê há 1 mês e meio, então talvez vocês podem ouvir um chorinho de fundo aí, mas nós estamos aqui de volta para voltar aqui a falar um pouquinho sobre desenvolvimento humano, falar sobre tudo aquilo que diz respeito a cada um de nós termos uma vida mais saudável nos nossos relacionamentos, conosco mesmo, com o nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento profissional, a nos tornarmos melhores como pessoa, como ser humano para nós e para o meio onde a gente vive aqui. E eu quero dar as boas-vindas para você que tá chegando aqui de repente pela primeira vez. Quero dizer para você, me fala aí de onde você tá falando, se você tá me ouvindo aqui do Japão, se você é do Brasil, né? O pessoal que segue aqui o Portal Mie. Já quero também agradecer pela oportunidade, né, do Portal Mie abrir aqui pra gente falar sobre assuntos variados, mas que vai ser de grande riqueza pro nosso dia a dia, pra nossa vida saudável, tá? Então vai me falando aí de onde que você tá falando. Pessoal aqui do Instagram, quero convidar vocês a vir aqui pro Facebook, né, na página do Portal Mie, pra gente fazer uma live bem especial e dar as boas-vindas pra você que tá aqui acompanhando pelo Instagram também, viu? Boa noite pra vocês. Gente, e é isso. Eu separei um tema aqui que eu acho que é de extrema importância. Seja você pai, mãe, homem, mulher, se você trabalha, se você não trabalha, enfim, se você está envolvido em algum relacionamento, ou seja, todos nós estamos envolvidos em algum tipo de relacionamento, certo? Você, desde o momento em que você nasce, você está envolvido em um relacionamento, certo? Então, que você preste bastante atenção se você é daquele tipo de pessoa que gosta de pegar pérolas, então que você pegue aí uma caneta, um papel e que você anote aquilo que eu vou compartilhar com você hoje. Isso que eu vou compartilhar hoje com vocês é algo que eu coloquei na minha vida, eu aprendi, pratiquei, eu era uma pessoa que vivia muito com relação a esse tema que a gente vai falar hoje, que é o que? O peso da dependência emocional. Isso mesmo, o peso da dependência emocional. Mas para você que ainda não me conhece, vou me apresentar. Meu nome é Edilene Darini, tá? Eu sou terapeuta familiar e analista corporal. Moro aqui no Japão, então eu conheço bem aqui a dinâmica, né, dos estrangeiros, né? A nossa dinâmica aqui, né? Que é o quê? Nós viemos para o Japão com um sonho, nós viemos para o Japão com objetivos e muitas vezes a gente chega aqui e a gente se depara com tantas coisas que podem até impedir com que a gente conquiste e muitas vezes a gente desiste até mesmo de sonhar, tá? Então, esse é o tema que eu trouxe para você e espero que você faça bom aproveito, certo? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui os comentários para saber de onde vocês estão falando. Temos aqui já algumas pessoas. Eu não tô conseguindo ver os comentários, gente. Não sei por quê. Mas vamos lá, vai mandando aqui que eu vou arrumar um jeitinho de ver aqui, tá? Então vamos lá, pra gente começar, quero explicar pra você o que é dependência emocional. Quando eu falo dependência emocional, o que vem na sua cabeça? O que surge para você? Né? Qual é o seu entendimento sobre isso? Então vamos lá, de uma maneira bem simples, eu quero trazer para você um resumo do que seria a dependência emocional, certo? Quando você quiser saber se você está envolvido ou não, ou se você tem ou não dependência emocional e digo mais ainda, a dependência emocional, ela tem os dois lados. Talvez você seja a pessoa que faz com que outras pessoas gerem a dependência emocional sobre você, ou você está vivendo na dependência emocional de outras pessoas, tá? Mas resumindo tudo isso para ficar de uma maneira bem fácil para você aplicar imediatamente e já começar a pensar nos seus relacionamentos, tá? O que é a dependência emocional? A dependência emocional é um distúrbio de prioridade. Prioridade para quem? Para mim. Né? Então olha para você agora, olha para sua vida e pensa assim, poxa, será que eu tenho dado a devida prioridade para mim, para minha vida, para os meus sonhos, para os meus objetivos? Então para um minutinho, reflete sobre essa pergunta e me fala aí.
Então, distúrbio de prioridade, ou seja, tudo que outra pessoa fala, tudo é o que outra pessoa sente, tudo que ela quer fazer e você se sente na obrigação de corresponder a essa outra pessoa, isso gera uma relação de dependência emocional. Por quê? Porque você deixa de fazer aquilo que você quer, por isso que eu disse que é um distúrbio de prioridade, você deixa de fazer aquilo que você quer devido ao quê? Devido a esse pensamento que você tem de quê? De que a outra pessoa ou ela é mais importante que você, ou ela merece mais do que você, ou assim, você não consegue se ver sem esse tipo de relacionamento, você não quer magoar essa pessoa, ou então você não... Por você ter um sentimento, um amor, ter um respeito por essa pessoa, você acaba sempre colocando essa pessoa num patamar acima de você. Ou seja, você não é mais a pessoa mais importante da sua vida. O outro se torna mais importante. Por isso, a gente pode colocar isso como a dependência emocional como um distúrbio de prioridade. Prioridade para quem? Sempre para a pessoa que está vivendo aquilo. Por quê? Toda vez que numa relação existe uma pessoa acima da outra, isso não é saudável. Por quê? Porque sempre vai existir ali aquela questão, está tendo uma autoridade maior do que o outro está sendo mais submisso, ou seja, eu muitas vezes não faço o que eu quero, mas eu faço o que o outro quer. Só que isso nem sempre vai ser saudável. Na maioria das vezes não é saudável isso. Porque as pessoas, quem tá nessa posição aqui de poder, ou nessa posição de mandar, nessa posição de superioridade, acaba o quê? Acaba usando de argumentos, de artifícios para sempre manter essa pessoa nesse lugar. Ou seja, sempre mais baixo que ela. Tá fazendo sentido para você? Né? Você tinha esse entendimento sobre o que é a dependência emocional e quais são qual é o peso que isso pode trazer para sua vida? Compartilha comigo aqui. Deixa eu ver se eu já consigo ver os comentários aqui. E me fala aqui, o pessoal do Instagram me fala também se está fazendo sentido para vocês, tá? Então vamos lá. O que eu quero dizer para vocês? Existem pessoas... Melhor, vou colocar aqui de um jeito diferente. Talvez você conheça pessoas, ou talvez essa seja também a sua situação, de que pessoas que para outras é tão óbvio, você enxerga, é tão óbvio ali que aquela pessoa tá vivendo um relacionamento ruim, mas parece que a própria pessoa não enxerga, certo? Ou seja, você olha ali e fala, meu Deus, como que essa pessoa ela consegue viver esse tipo de relacionamento? Nossa, como que ela consegue se deixar levar por esse tipo de conversa? Ou ela consegue... se submeter a esse tipo de relacionamento. O que acontece? Existem pessoas que vão ter uma probabilidade maior de se envolver nesse tipo de relacionamento, de ter independência emocional do que outras. Então, para algumas pessoas é muito fácil não estar debaixo de um relacionamento onde há dependência emocional. Por quê? Existem pessoas, e eu quero compartilhar com você um pouquinho desse tipo de pessoa, que a gente conhece através dos traços de caráter. E o que é traço de caráter? Talvez você nunca ouviu falar sobre isso. E como eu disse no início dessa live para você, eu sou analista corporal e nós trabalhamos com o mapa de caracteres. Ou seja, todos nós possuímos 5 traços de caráter. Esses 5 traços de caráter, eles são formados lá no nosso desenvolvimento infantil. Então, ele está, como que eu vou dizer, tá? Ele está assim, meu Deus, desenhado, vamos colocar essa palavra, ele está desenhado em nós, dependendo do nosso desenvolvimento infantil, de onde nós fomos criados, do nosso ambiente familiar, né? De como esse ambiente, o que esse ambiente nos proporcionou, e todos nós passamos por essas 5 etapas de desenvolvimento, ou seja, eu passei, você passou, todos nós passamos, porque isso fala desde da gestação até o descobrimento da sexualidade, que é lá por volta dos 5, 6 anos de idade. Então, todo ser humano passou por isso. E o que acontece?
cada uma dessas fases, que são 5, que nós possuímos todas as 5, mas dependendo do ambiente, dependendo das pessoas ali, como era o seu convívio, né? Qual que era a dinâmica desse ambiente ali, você vai ter o que? Você vai ter tendências. Alguns traços vão ter tendências maiores do que outros a desenvolverem essa questão da dependência emocional. Então, por isso que quando a gente olha assim, é meio difícil. Se você é uma pessoa que não tem essa tendência tão alta, você vai olhar para uma pessoa que tem uma tendência alta e que talvez não consegue enxergar isso, para você fica tão óbvio sair daquela situação ou então resolver aquele problema, que para o outro é como se fosse assim, é a coisa mais difícil do mundo. Então, entender o nosso funcionamento, isso é ideal, é assim, é prioridade para que a gente tenha uma relação saudável, uma vida saudável conosco mesmo, tá? E para isso eu quero mostrar para vocês aqui, ó, esse daqui, né, trazendo aqui uma representação aqui do nosso corpo, certo? E o que acontece? Desde quando você está sendo desenvolvido, no seu corpo vão ficando mensagens, vamos falar assim, vão ficando mensagens gravadas na sua musculatura, dependendo daquilo que você viveu. Vou te dar um exemplo aqui da boca, por exemplo. Uma criança que ela está na fase de desenvolvimento e ela vive num ambiente onde ela não pode ser ela mesma. Ela naturalmente, ela nasceu uma criança falante, uma criança extrovertida, uma criança que ela gosta de manifestar tudo aquilo que ela está sentindo com intensidade. Ou seja, se ela está muito feliz, ela está muito feliz. Se ela está triste, ela está muito triste, ela quer chorar. Se ela tá muito alegre, ela quer pular, ela quer dançar, ela quer falar pelos cotovelos. E de repente, dentro desse ambiente, dentro desse lar, os pais o tempo inteiro estavam criticando essa criança. Por quê? Porque ela era falante, porque ela era muito extrovertida, porque ela era uma criança que sempre estava ali agitada, sempre estava querendo falar demais, mas às vezes não queria, tudo dela era o extremo. Às vezes ela estava muito feliz, mas no outro dia ela estava muito triste e tudo naquele momento ali parecia que ia acabar. E aí o que acontece? Essa criança o tempo inteiro nesse ambiente, ela foi sendo tolhida, ela foi sendo criticada, ela foi sendo ali apontada, ou os pais ali falavam pra ela, não, você não pode ser desse jeito, então para com isso, né? Por que você fala tanto? Você fala demais, você fala mais que a boca, fica quieto porque você não fala nada com nada. E o que acontece? Esse tipo de criança, ela vai crescer e ela vai ter o quê? Olha que interessante como o nosso corpo, ele grava aquilo, os nossos traumas, tá? Na verdade é essa, o nosso corpo, ele grava os nossos traumas. Então, se essa criança, ela gosta de falar e toda hora ela escuta assim, cala a boca, você não fala nada com nada. Quando o natural dessa criança vem de ímpeto para poder falar e ela lembra daquela situação que acontece com ela, para ela ter o amor daquelas pessoas que são importantes para ela ter essa aprovação, ela começa a fazer o que? Ela começa a se calar. E muitas vezes ela tem que fazer um movimento, e o movimento é esse aqui, ó. Tipo, eu quero falar e eu tenho que trancar minha boca. Eu paro e eu faço isso. Então o tempo inteiro eu tô querendo falar, mas eu travo. Sabe o que vai acontecer? Só de olhar, a gente vai ver que nessa região da boca, isso é só um exemplo, tá, gente? Que isso é no corpo inteiro. Cada pedacinho do corpo que é avaliado, ele traz uma mensagem. Ou seja, quando eu olho para uma pessoa que ela sempre tá trancando a boca, né? Que ela sempre tá mordendo, que ela sempre tá ali, traz uma tensão muscular nessa região, a gente já consegue entender que tipo de lar era esse que essa criança foi ali, que ela se desenvolveu, como que era a dinâmica dessa casa, né? As pessoas que cuidavam dessa criança, que era o espelho, que eram as pessoas importantes, que ela tinha o quê? A necessidade de ter a aprovação dessas pessoas. Ela traz isso no corpo. Então, isso que a análise corporal faz. Ela consegue olhar para o seu corpo e entender o que? O funcionamento da sua mente devido àquilo que você viveu lá na sua infância e está registrado aí no seu corpo, tá? Então, para isso, essa introdução que eu dei aqui é só para você saber como que funciona a análise corporal, e eu vou falar para você brevemente quais são os 5 traços de caráter e quais são os traços de caráter que vai ter maior tendência, ou seja, não é que esses traços
têm dependência emocional? Não, mas eles têm uma tendência muito grande e eu vou te explicar o porquê, certo? Então vamos lá. O primeiro traço de caráter é o traço de caráter esquizoide e ele é o criativo, tá? O segundo traço de caráter é o oral e ele é o comunicador, tá? Então o criativo, ele fala da fase da gestação, o comunicador, que é o oral, ele vai falar dessa fase, né? Desde das primeiras semanas de vida até mais ou menos ali 1 ano e meio, 2 anos de idade. Depois nós vamos ter o traço ali da liderança, né? Da persuasão, que é o quê? Quando a criança, ela já começa a interagir com outras pessoas, tá? Então ela tem essa habilidade também. E o planejador, que é a fase do desfraude, tá? Então uma pessoa que ela vai sempre ali, tá? Ela vai ser uma pessoa que vai ter, vai planejar mais porque ela quer ter segurança das coisas. Esse traço se chama masoquista, tá? E o último traço que fala do descobrimento da sexualidade, que é a rigidez, ele é o traço da execução, certo? Então, nós temos aqui o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido, tá? Isso não tem nada a ver com doença, não tem nada a ver com nenhum tipo de distúrbio aí psicológico, mas são os nomes científicos que foram dados, né, lá, né, pelos seus desenvolvedores, lá para quem estudou isso, então manteve-se esses nomes, tá? Mas para facilitar, eu gosto sempre de trazer o quê? O superpoder, ou melhor, assim, a habilidade de cada um desses traços, dessas fases de desenvolvimento, que é o quê? Criatividade, comunicação, persuasão, planejamento e execução, certo? Então, tudo isso é capaz de ser visto no seu corpo e aonde foi que você teve mais traumas, né, durante esse desenvolvimento todo aí da sua infância, certo? Gente, tá fazendo sentido pra você? Se tiver fazendo sentido pra você, você me fala aí se você está gostando. E vamos lá então. E o que acontece? O peso da dependência emocional, ela não começa quando nós estamos na nossa vida adulta. Muito pelo contrário, você vai conseguir identificar na sua vida adulta, mas na verdade as pessoas que têm essa tendência de dependência emocional alta, elas já estão sofrendo isso desde lá da infância. E desses 5 traços de caráter que eu falei pra vocês, são 3 traços, eles têm essa tendência maior, né? Qual é o maior deles? O oral. Por que o oral? Justamente por causa desse exemplo que eu dei pra vocês. O oral, ele é puro sentimento, né? Então, o sentimento, a pessoa que tem ali o sentimento à flor da pele, ela tem uma facilidade muito maior de se conectar com outras pessoas do que, por exemplo, o esquizoide, que ele é um traço mais lógico, um traço mais frio. Ou seja, os traços que têm uma conexão sentimental mais forte são os traços que vão trazer aí uma tendência maior de desenvolverem essa dependência emocional. Por quê? Porque quando você fala de sentimento, você fala com relação ao outro. E nesse caso, essas pessoas, elas não querem desagradar o outro, elas não querem ter correr o risco de ficar sem uma companhia, de ficar sem aquela amizade, de ficar sendo mal visto pelos outros, de não agradar. Então, quando a gente olha para o traço de caráter oral e masoquista, a gente vai encontrar uma tendência maior. Quem vive relacionamentos abusivos, por exemplo, geralmente tem esses 2 traços num pico muito alto. E o rígido também. O rígido, ele tem uma questão aqui, que é esse último traço que eu falei pra vocês, que é o da execução. Porque ele vai ser ele vai andar meio a meio. Ora ele é sentimento, ora ele é lógica, né? Razão e emoção andam ali quase na mesma proporção. Então a gente pode falar que ele é um ser dividido, né? Ele é um ser ali que ora ele pode estar para um lado, ora ele pode estar para o outro. Então vai depender muito do tipo de relação, do tipo de entrega que essa pessoa está tendo dentro dessa relação. Então por isso esse traço ele vai ficar aí na metade, né? Vai ficar meio a meio, tá? E o que acontece? Por esse traço, por exemplo, o oral, ele é muito exagerado, as pessoas tendem a quê? A sempre estar ridicularizando, por ele querer assim manifestar os seus sentimentos. Às vezes ele quer chorar, às vezes ele tá ali, que nem eu falei, né? Tá bom, tá muito bom, mas se não tá muito bom, tá péssimo. Então as pessoas ficam assim, mas você é muito mole, porque você é chorão, você é chorona. Aí sabe aquela coisa de homem não chora? E me fala uma coisa, e um homem que é oral?
né? Quer dizer que um homem que é oral, ele não pode em nenhum momento chorar, então ele vai ser o quê? Ridicularizado. Isso é uma questão de quê? De dependência emocional. Quando eu não posso ser aquilo que eu fui feito naturalmente para ser, quando eu não posso me manifestar no ambiente que eu vivo da forma que eu me sinto bem. Por quê? Porque eu não quero desagradar o outro, porque eu não quero que o outro me veja de um jeito diferente, né? Porque eu não quero ali deixar o outro na mão. Então, assim, eu posso ficar para depois, mas o outro não pode. Eu prefiro agradar o outro do que agradar a mim mesmo, tá? E o que acontece? Isso vai fazendo com que você cada vez mais vá se colocando em segundo lugar, em segundo lugar, em segundo lugar, até que você, quando você percebe, você já não está vivendo mais a sua própria vida. Você está vivendo a vida das outras pessoas. Você está vivendo em função de realizar os sonhos, de construir a vida de outras pessoas. Você está ali apenas, né, como um figurante, né, na sua vida. Ou seja, a minha vida não importa. Então, por isso que a dependência emocional, ela é um distúrbio de prioridade. Quando eu não priorizo a minha vida, quando eu não priorizo os meus sonhos, os meus objetivos, com certeza isso está acontecendo porque eu estou priorizando a vida de outras pessoas, certo? Me fala aí se isso está fazendo sentido para você e se você tem alguma pergunta, se alguma coisa que eu tô falando aqui, tipo, deu aí um estalo na sua cabeça, compartilha aqui comigo, certo? Vamos lá falar um pouquinho então do masoquista. O masoquista, que é o traço do planejamento, o que acontece? Ele é muito sentimental também, porém, esse traço sentimental, ele não é o sentimental como o oral, que quer colocar as coisas pra fora, que ele tá sentindo e ele chora, e ele grita, ou então ele tá muito feliz e ele tá mostrando pra todo mundo. Não, o masoquista, que é esse planejador, ele é daquele assim, poxa, eu tô aqui pra te ajudar e eu suporto tudo, mas deixa os meus problemas, eu carrego. E o que acontece? Quando as pessoas entendem esse funcionamento, elas acabam o quê? Aproveitando desse tipo de pessoa para o quê? Para aproveitar ainda mais, porque elas suportam elas suportam pressão, elas suportam grandes desafios, elas estão ali, tipo assim, aquele tipo de pessoa que deixa de comer para dar para os outros. Esse é o traço de caráter masoquista. E o que acontece? Essa pessoa, ela vai fazendo, ela vai deixando a vida dela para depois, até chegar um momento que ela vai, assim, sabe, ela vai explodir. Mas ainda assim, se ela não se conhecer e se ela não souber como tomar as rédeas da própria vida, ela acaba depois ainda se culpando por ter chegado nesse ponto, às vezes ter explodido, falou o que não devia ter falado e depois ela falou o que devia ter falado, mas depois ela vai fazer o quê? Ela vai se culpar, ela vai ficar ali se martirizando porque ela vai se sentir culpada ainda dentro dessa relação. Ou seja, o outro está abusando de mim, o outro está ali usufruindo de toda a minha força, de todo ali o meu sentimento, tá fazendo de mim um saco de lixo emocional. E aí, quando eu não suporto mais, eu explodo, mas ainda assim eu me coloco no lugar que eu sou a culpada ainda daquilo e coloco o outro ainda num patamar acima do meu e continuo nesse lugar, né, de segundo plano, de não me priorizar, e assim vai vivendo a vida, vai passando, e as pessoas que vivem nessa questão de dependência emocional, o que acontece? Elas sentem um vazio, elas sentem ali uma frustração tão grande e elas mesmo não conseguem entender o porquê disso. Ou seja, eu tô o tempo inteiro fazendo tantas coisas pelas pessoas, como muitas das clientes que eu já atendi, elas falam assim, poxa, mas pra mim é tão importante ajudar os outros que eu não consigo me ver não fazendo isso pelos outros. E a grande questão a questão não é que você precisa de deixar de fazer isso pelos outros, mas você não pode deixar de fazer por você. Porque a sua vida é importante, você precisa priorizar a sua vida, e quando você prioriza a sua vida, quando você está bem, quando você está vivendo ali tudo aquilo que você deseja, você tem mais potencial saudável para poder o quê? Ajudar outras pessoas, para poder fazer realmente algo de bom para as outras pessoas. Fora disso, você só está se enganando, você está simplesmente se anulando e outras pessoas estão aproveitando daquilo que você tem feito, daquilo que você está aí vivendo, certo? Então o que acontece? A questão da dependência emocional, ela vai falar muito do que? Da sua autoimagem, como você se vê.
né? Como que é o seu relacionamento com você mesmo? Quando você olha para trás, quando você olha para sua infância, quando você olha para o seu lar de origem, quando você olha ali para os seus pais, né? Como que era esse relacionamento que você tinha? Porque na vida adulta, a gente só vai refletir aquilo que nós vivemos lá, né, na nossa infância. Se você veio de um lar onde os seus pais ou seus cuidadores ou as pessoas que estavam ali responsáveis por você, elas viviam te menosprezando, elas viviam ali colocando você para baixo, te humilhando, enfim, colocando você assim como uma pessoa sempre inferior, o que vai acontecer? Você sempre vai procurar relacionamentos que reflitam aquilo que você viveu na sua infância. Nós, como adultos, a gente sempre vai procurar reflexos daquilo que a gente viveu. Porque o nosso cérebro, lá na infância, ele registrou isso com tanta força que inconscientemente é isso que a gente busca, né? Aquilo que a gente viveu na nossa infância. Então, se a gente não para se conhecer, para entender ali as nossas dores, para entender os nossos traumas, para entender o porquê que nós vivemos uma vida que muitas vezes não é a vida que não é a vida que nós queremos, mas a gente não consegue sair disso. Você precisa parar e se avaliar, você precisa parar e se conhecer, olhar para você e, sabe, colocar você assim, de cara a cara com a sua história, para você poder se entender e com esse entendimento poder dar um novo rumo para sua vida. Sabe aquela coisa de você tá viajando para algum lugar e você precisa saber o destino que você vai, e a partir do momento que você sabe o destino, você vai parar ali, você vai olhar para sua vida aqui, você vai olhar para o seu guarda-roupa, você vai olhar para aquilo que você tem hoje e você vai ali conduzir isso, você vai preparar essa trajetória com aquilo que você tem aqui. Ou seja, aquilo que não faz sentido você levar para essa viagem, você vai ter que deixar para trás. E é exatamente isso que nós temos que fazer com a nossa vida. Se você vê que você vive uma vida que não é a que você deseja, você olha para o seu relacionamento conjugal, para o seu relacionamento com seus filhos, você olha para o seu trabalho, você olha para o seu ciclo de amigos, para todos os relacionamentos que você tem, e você vê assim, poxa vida, mas eu tô envolvida nisso, mas não é isso que eu quero. Você sabe que não é isso que você quer, e às vezes você nem sabe o que você realmente quer da sua vida. O que você precisa fazer? Você precisa parar, se conhecer, se avaliar, saber da sua história e saber muito bem para onde você quer ir. Senão, o que vai acontecer? Só mais do mesmo, você vai ficar ali patinando na mesma vida de sempre, na mesma história de sempre. Sabe o que eu lembrei aqui agora? De uma história que fala aqui do sapo. Eu não sei se vocês já ouviram essa história. Se você pegar um sapo na lagoa e você colocar esse sapo dentro de uma panela com água fervendo, ele vai dar um baita pulo e ele não vai ficar ali. Por quê? Porque a mudança foi muito brusca. Mas se você pegar uma panela, se você colocar esse sapo com essa água dentro da panela e você ligar o fogo e essa água for aquecendo ali devagarzinho, sabe o que vai acontecer? Esse sapo vai cozinhar, ele vai morrer ali dentro, mas ele não vai se dar conta de que esse ambiente está mudando. E o que acontece? Com a dependência emocional é exatamente assim que acontece. As coisas, elas não acontecem assim, tipo, hoje eu tô aqui num relacionamento, uau, maravilhoso, e amanhã a pessoa tá me humilhando, a pessoa tá me desprezando, a pessoa, ela tá me colocando pra baixo, ela tá o tempo inteiro ali, me julgando. Não é assim. Começa devagarzinho, igual essa questão do sapo que eu falei. Começa devagarzinho. Hoje, a pessoa reclama de uma atitude que você teve. Amanhã ela vai reclamar de um tom de voz que você teve. Sempre te colocando o quê? Pra baixo. Depois vai falar, não, você imagina quem você pensa que é pra fazer isso. Não, isso não é pra você. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas que nós mais amamos, elas estão sempre ali nos colocando nessa situação de dependência emocional e fazendo com que a gente entenda que isso é por amor. Sabe aquele pai que às vezes fala assim pra filha, e eu falo isso, gente, por experiência própria. Quantas coisas na minha vida eu quis fazer e por ignorância, no sentido de não saber mesmo o que estava fazendo, o meu pai, por proteção, por amor, ele fazia com que eu desistisse dos meus sonhos. Mas não é porque ele era ruim, não é porque ele não queria que eu estudasse, por exemplo, não é porque ele não queria que eu saísse, que eu viajasse, não.
é por uma questão de proteção. Então, por isso que nós precisamos nos conhecer e saber ali qual é o ciclo natural da vida, qual é o nosso jeito de funcionar, o que realmente importa para mim, e tomar a responsabilidade da minha própria vida e saber que na minha vida eu preciso ser responsável pelas atitudes que eu tenho, pelas decisões que eu tomo. Por quê? Porque isso é ser adulto e isso é ser saudável, certo? Então, se você se vê aí nessa situação aonde você está envolvido num relacionamento, aonde outra pessoa sempre está usando, né, desse tipo de artifício de quê? De sempre te colocar para baixo, de sempre falar que você não é capaz, de estar trazendo algum tipo de humilhação, até mesmo de falar com palavras, né? Nossa, você não presta pra isso. Acontece muito com os pais, né? Nós, né, pais, na tentativa ali de querer proteger os nossos filhos, às vezes nós colocamos e impomos pra ele certas dependências que, na verdade, isso para eles lá na vida adulta vai causar muito mal e vai fazer com que eles se envolvam, sim, em relacionamentos abusivos lá no futuro, certo? Gente, me fala se tá fazendo sentido para você. Deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal que tá no Instagram também. Me fala aí se tá fazendo sentido para você, certo? Então, ou seja, distúrbio de prioridade, a dependência emocional é um distúrbio de prioridade, e sempre quem está vivendo nessa questão nessa questão da dependência emocional, ela sempre vai querer o quê? Estar se adequando, né, na vida do outro, na situação que o outro está oferecendo. Ou seja, não importa a minha vida, o que importa é que eu estou mantendo esse relacionamento, por pior que ele seja, mas tudo bem. Deixa, eu abro mão dessa vez, né? O marido tá lá e fala assim, não, eu amo peixe. Não, mas o marido ama carne. Não, mas então a gente só vai comer carne. Então não é permitido comer peixe. Vamos supor assim. São coisas, gente, que parecem ser bobas, que parecem ser simples, mas de pouquinho em pouquinho, como a história do sapo. Você vai abrindo mão hoje de uma coisa, amanhã você vai abrindo mão de outra coisa, depois de amanhã é outra coisa, e quando você vê, você já não está fazendo mais nada, absolutamente mais nada por você mesmo. Tudo que você faz é em função de outras pessoas. E aí vem o quê? A frustração, vem essa angústia, essa coisa de, meu Deus, eu não tô vivendo a minha própria vida. E aí vem o quê? Pode vir depressão, pode vir outras doenças, né, físicas, emocionais, e aí por aí vai, certo? Então, olha só, para você não cair, vamos dizer assim, né? Para você não se deixar levar por essa questão da dependência emocional, e para você saber qual é o peso de tudo isso na sua vida. O peso da dependência emocional é você não viver a sua própria vida, é você abrir mão dos seus sonhos, abrir mão de tudo aquilo que é importante pra você, né? Às vezes é coisa assim simples, sabe? Aquela coisa, poxa, eu não posso mais sair com uma amiga pra tomar café porque o meu marido acha que toda vez que eu saio com a minha amiga vai acontecer alguma coisa, ou então assim, eu não tô priorizando a minha família, ou eu não estou priorizando o nosso relacionamento, e isso... Essa outra pessoa, né, essa pessoa que está no patamar acima, né, porque sempre vai ter uma que se sente acima e a outra que é dependente emocional, que vai sempre ser colocada ali para baixo, sempre vai ter aquela questão assim, poxa, eu vou fazer porque eu não quero gerar problemas nesse relacionamento. Então, para você não gerar problemas, e às vezes, gente, até questões assim de violência doméstica, então assim, poxa, pra eu não apanhar, eu não vou usar certo tipo de roupa, porque o meu marido, ele já falou que ele não gosta, que quando eu uso esse tipo de roupa, ele fala que eu tô querendo me mostrar pros homens. Não vou pra academia, porque quando eu chego lá, porque quando eu saio pra academia, quando eu volto, o meu marido fala que eu tava lá porque eu queria ficar me amostrando pros outros, porque eu quero ficar bonita, pra quê? Pra ficar chamando a atenção dos homens. E aí, isso é uma coisa, por exemplo, se eu tenho um traço de caráter rígido, é um tipo de coisa que pro rígido é importante estar bonita, estar apresentável, bem vestida, ter um corpo harmonioso, que já é natural desse traço de caráter. E o que acontece? Essa pessoa, ela começa a deixar... Gente, só um parênteses aqui, não é só mulheres, tá? Isso acontece com homens também. Então, tanto homens quanto mulheres, eles começam a deixar, mas é claro que com mulher é mais, tá? Começa a deixar de quê? De fazer as coisas que gostam, passar um batom, fazer uma maquiagem, arrumar um cabelo, colocar uma roupa legal. Por quê? Porque isso pode ser um fator
que vai gerar para essa pessoa um grande problema depois. Um grande problema onde? No seu relacionamento. E não é só com o marido, não é só dentro de casa. Às vezes, quando essa pessoa ela coloca uma roupa mais bonita, uma roupa mais elegante, ou então ela tá maquiada, ou então ela tá ali por ela mesma, ela quis se sentir melhor e mais bonita, ela vai trabalhar e chegando no trabalho, ela sofre ali algum tipo de assédio, ela sofre ali algum tipo de abuso nesse sentido, e aí ela quer o quê? Ela quer se proteger. Afinal, poxa, eu preciso desse trabalho, eu preciso desse lugar, eu preciso dessa renda. E aí o que acontece? Ela acaba deixando de ser quem ela é, quem ela gostaria de ser verdadeiramente, para quê? Para se adequar a um ambiente, certo? Gente, fala pra mim, faz sentido pra você? Porque quando eu entendi isso, isso fez todo sentido na minha vida. Isso traz pra você um grande poder. Por quê? Porque você vai ter a capacidade, a responsabilidade de olhar pra você, saber quais são os seus potenciais, saber que não é errado você ser quem você é, não é errado você ser desse seu jeitinho, né? Se você é mais sentimental, ou se você é mais frio, se você gosta muito de amizade, ou se você é mais reservado, não importa o seu jeito. O importante é o quê? É você se conhecer, saber o valor que você tem e saber que existem sim ambientes e pessoas que precisam do seu jeito, que precisam da sua companhia, que precisam exatamente de pessoas como você, tá? Então, se você, por um acaso aí, se viu em algum desses exemplos, se você aí achou que, poxa vida, eu não tinha pensado por esse ponto de vista e eu tô achando aqui que eu vivo, sim, num ambiente onde eu tenho dependência emocional, por exemplo, sei lá, com os meus pais, né, com meu pai, com a minha mãe. Às vezes tem gente que tá trabalhando em uma profissão a vida inteira e não é a profissão que desejou, mas era a profissão que os pais queriam e por essa questão de dependência, ou seja, poxa, meus pais fizeram tudo por mim, então agora eu tenho que fazer tudo por eles. Abre mão da própria vida, da sua própria vontade. Para quê? Para poder agradar o outro. Então, todas as vezes que você olhar para sua vida e você entender que você está fazendo algo para agradar outra pessoa, lembre-se, você está agradando o outro, mas você está desagradando a você mesmo. E quem é que está te agradando nesse momento? Não existe, né? Por mais que alguém faça por você e por mais que você faça pelos outros, ainda assim, o mais importante é aquilo que nós fazemos por nós mesmos, certo? Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? E só trazendo mais um pouquinho aqui, né? O peso da dependência emocional é você não ser feliz, você não ser realizado, é você não conquistar os seus sonhos, é você não viver a vida que você tem pra viver. Você só tem uma vida, né? Então, bora viver essa vida da melhor forma possível, cada um sendo responsável pela sua vida, dando o seu melhor e lembrando, né? Não é você não se importar com os outros, não é você não querer e não poder ajudar os outros, mas é você saber qual é o seu lugar. E o seu lugar não é estar abaixo de ninguém, não é estar acima de ninguém, mas é saber que você tem o seu valor, que você é único, que você é única e que você tem sim um lugar ali que não é nem abaixo e nem acima de ninguém, mas é único, exclusivo seu e que você tem sim muitas coisas boas para oferecer, para compartilhar, para complementar da vida de outra pessoa, como outras pessoas também têm tudo isso para compartilhar, né, para complementar nas nossas vidas. Isso sim é um relacionamento saudável, certo, gente? Me falem aí se fez sentido para vocês. Era isso que eu tinha para compartilhar aqui com vocês hoje. Não sei, tem algum comentário aí, né? Acho que não tem nenhuma pergunta. E eu quero deixar um convite aqui pra você. Se você gosta desse tipo de assunto, se você quer, se você se interessou aí pela análise corporal, pelos traços de caráter, não sabe como isso funciona direito, quero convidar você, tem o link aqui embaixo, né, nos comentários, lá do meu Instagram, das redes sociais, você pode entrar lá, você segue, lá tem muito vídeo, tem muito post lá, compartilhando, falando, explicando sobre a análise corporal, como a análise corporal pode te ajudar em todos os seus relacionamentos, então é algo bem focado, tá? Ó, tem um recadinho aqui. Com a análise corporal, me fez ver muitas coisas que eu não entendi. A Edilane me mostrou muitas coisas que faz todo sentido agora. A Mayara, linda, Mayara é aluna da mentoria também. E pra você que quer se aprofundar nisso, fica ligadinho lá nas redes sociais que esse mês tem mentoria aí também, tá abrindo vagas pra mentoria. Então, se você quiser saber mais, mergulhar nesse conhecimento que faz com certeza, como a Mayara falou aqui,
toda a diferença nos nossos relacionamentos, na nossa vida em geral, tá? Corre lá e segue para você ficar por dentro de tudo que a gente vai compartilhando aqui, certo? Gente, quero agradecer a vocês, né? Se fez sentido pra você, deixa seu comentário aí embaixo, fala do que você gostou. Se você também achou assim que, nossa, nada a ver, isso daí, não concordo, não tem problema nenhum. Manda também aí, eu quero saber a sua opinião, quero saber o porquê que essa live foi importante pra você, se você aprendeu alguma coisa e principalmente, se você praticar alguma dessas coisas que você aprendeu aqui, se você conseguiu ver, né, que você tem essa questão da dependência emocional, ou talvez se você se viu no lugar de quê? De criar dependência emocional em outras pessoas, coloca aqui embaixo também. Eu vou ter o maior prazer em ler o seu comentário. E se você precisar da minha ajuda também, né? Lá no link, lá no Instagram, no Facebook também, na minha página, tem lá os contatos e você pode contactar aí de alguma forma, certo? Gente, muito obrigada por esse tempo, pelo tempo que você tirou, parou aqui pra ouvir essa live, tá? Que ela faça muito sentido pra você e que isso venha acrescentar na sua vida e que você possa ser mais saudável a partir de tudo aquilo que eu trouxe pra vocês, tá? Então, a gente se vê daqui a 15 dias, né? Na quinta-feira, 8h30 da noite. Eu tenho certeza que eu vou trazer um tema aqui bem especial pra você também, então fica bem ligadinho, tá? Pra você que tá aqui no Japão, uma boa noite, um bom descanso. Cuidado aí, gente, com o Taifu que tá passando, né? Aqui choveu um pouquinho, mas agora parou. E pra quem tá no Brasil, pra quem vai assistir essa live depois, né? Um bom dia e uma semana maravilhosa pra todos vocês, certo? Deus abençoe, gente. Até mais. Tchau, tchau.